Olá pessoal, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Nessa videoaula nós vamos falar do segundo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. A ideia nesse tipo de processo é bem simples, ou seja, é um processo de transferir cargas elétricas entre dois ou mais corpos condutores através de um toque direto entre eles. Em nosso exemplo, nós vamos ter dois corpos, com um deles com uma carga elétrica maior do que o outro. E durante a aula, nós vamos aproximar essas cargas até que entrem em contato um com o outro. Porém, eu chamo a atenção de vocês que estes corpos serão tocados sem haver o atrito entre eles. Melhor dizendo, eles não irão se esfregar um ao outro. E ao acontecer o toque entre eles, aquele corpo que tem mais carga, ele vai doar parte dessas cargas para o outro corpo que tem menos. E vai chegar um momento que eles param de trocar as cargas um com o outro, estabelecendo um equilíbrio entre eles. Ou seja, durante o contato, nenhuma carga é criada ou destruída, apenas redistribuída. A carga total antes do contato, ela vai ser igual à carga total depois do contato. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Meus jovens, em nossa arte, nós temos aqui a representação de duas esferas, sendo a esfera A e a outra esfera que denominamos como esfera B. Eles têm mesmo tamanho e são representados apenas pelas cargas elétricas em excesso do qual elas possuem. Veja que a nossa esfera A, ela tem 6 cargas negativas e a esfera B com excesso de 2 cargas negativas. Agora, ao colocar essas duas esferas em contato, e isso pode ser de uma forma direta, tocando uma na outra, ou pode acontecer através de um fio conectado entre elas, do qual esse fio ele também deve ser um bom condutor de eletricidade. Sendo assim, a nossa esfera A, que tem mais carga negativa, ela vai transferir algumas cargas para a esfera B, que tem menos carga elétrica. Essa situação indica que há uma transferência de elétrons de um corpo para o outro. Meus queridos, vocês perceberam que não existe a menor possibilidade de prótons e nêutrons fluírem de um corpo para o outro nesse processo de eletrização, correto? Outra coisa muito importante é que lembram da aula sobre eletrização por atrito, onde dois corpos, inicialmente nêutrons e de materiais diferentes, são esfregados um com o outro. Isso resulta na transferência de elétrons de um corpo para o outro. E ao final deste processo, ambos os corpos eles ficam carregados com cargas elétricas de mesmo valor, módulo, né? Mas com sinais opostos. Já no processo de eletrização por contato, não. Nesse tipo de processo de eletrização por contato, os corpos ficam positivamente carregados ou os corpos em contato ficam negativamente carregados. Não há a menor chance de a eletrização por contato, um ficar positivo e o outro ficar negativo. Isso é muito importante para vocês, tudo bem? Portanto, no processo de eletrização por contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Agora, fazendo um comparativo com a eletrização por atrito, do qual nós já sabemos que os corpos eles adquirem cargas de mesmo módulo, não é isso? Na eletrização por contato também pode acontecer. Entretanto, alguns pré-requisitos devem-se estabelecer, ou seja, os corpos adquirem cargas iguais em módulo desde que sejam de mesmo tamanho. Meus jovens, agora eu te faço uma pergunta.
em nossa figura, como nós vamos saber o quanto de carga essas esferas ficarão depois do contato, se elas têm o mesmo tamanho? Meus queridos, é bem simples. Veja bem, vocês devem somar as cargas dos corpos que estão sendo colocados em contato e dividir pelo número de corpos que estão em contato entre eles. No nosso exemplo, que no nosso caso aqui, como nós temos duas cargas, eu vou pegar a soma das cargas da esfera A e B e dividir por 2. E o resultado dessa conta será o quanto a nossa carga vai ficar depois do contato. Como nós temos aqui a carga A, né, com 6 elétrons, e nós temos duas cargas negativas, são os elétrons, para a nossa esfera B, basta então a gente somar esses dois caras, que é 6 mais 2, onde nós temos 8 cargas negativas, e depois dividir por 2. Este será o nosso resultado. 4 cargas negativas cada uma das esferas, ou seja, a nossa carga A, ela ficará com 4 elétrons, e a nossa carga B também com 4 cargas negativas, que são os elétrons. Meus jovens, só podemos fazer isso se as esferas forem de mesmo tamanho e volume. Melhor dizendo, se forem idênticas. E se elas não forem de mesmo tamanho, o que vocês acham? Pessoal, se os corpos possuem dimensões diferentes, as cargas não se dividem igualmente. O corpo maior acumulará uma quantidade maior de carga proporcional ao seu tamanho. É por isso que, ao ligar um objeto carregado à Terra, que a gente chama de fio terra, ele descarrega completamente. A Terra é imensamente maior, então absorve ou fornece elétrons até neutralizar esse objeto. Vamos discutir isso em uma outra aula, onde nós vamos aprender o quanto de carga as esferas ficam quando tiverem tamanhos diferentes. A última propriedade que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte. Se na eletrização por atrito, onde mais uma vez eu quero fazer uma comparação aqui com vocês, um dos corpos tinha que ser um isolante, certo? Na eletrização por contato, nenhum deles pode ser um isolante. Pois se ele for um isolante, ele vai impedir que as cargas elétricas fluam de uma maneira espontânea de um corpo para o outro. Sendo assim, na eletrização por contato, os corpos em contato devem ser de materiais condutores. Isso é muito importante. Caso um deles fosse um isolante, já é suficiente para não ter esse processo de eletrização por contato. Chega ao final dessa aula, espero ter atendido às suas expectativas. E se gostou, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. O meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula, e fiquem em paz.